versículo 11. Quando eu era menino, falava como, sentia como, pensava como. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vou fazer uma pergunta para você. Você é menino ou você é homem? Você é menina ou você é mulher? Tem uns meninos aqui e umas meninas também. Mas, de forma geral, ser menino aqui não é elogio, viu? Ser menino aqui é descrédito. Porque se você é menino, quer dizer que você... Obrigado, irmão. Quer dizer que você é imaturo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Maturidade. Maturidade é uma bênção, irmãos. Mas é um processo e todo processo dói. Quando foi que você deixou de ser criança? Você lembra? Temos alguém aqui que muito cedo teve que trabalhar para ajudar a manter a família? Levanta a mão para eu ver. Nossa, quase todo mundo. Ali é meio que a força, né? Vocês sabem como que amadurece banana carbureto? Sabe? Ah, não. A forma de vocês não está tão boa quanto a minha. A forma de vocês é amadora. Deixa eu contar para vocês, eu fui pastor de várias cidades de banana. Eu fui pastor de cidade que a produção toda da cidade era banana. E eles têm estufas, não é tambor não. São estufas, às vezes, 3 vezes o tamanho dessa igreja. 3 vezes esse tamanho, cheio de pencas e caixas de banana, um do ladinho do outro, e um monte de carbureto, tudo embalado, porque o plano é amadurecer e ficar bonito e vender aquela banana, porque ela tem que ficar madura para ser vendida logo. Vocês amadureceram a carbureto, que nem as bananas desses lugares. Eu também amadureci a carbureto. Muito cedo eu tive que trabalhar para garantir o meu sustento, garantir a roupa que eu usava, o tênis que eu usava. Muito cedo. Olha só, alguns dizendo aqui que nunca foram meninos. Com 4 anos na roça trabalhando. Quem mais é que trabalhou na roça? Gente, muita gente trabalhou na roça. E trabalho de roça dá bom para menino, né? Porque menino sabe o que está fazendo, mas vai fazendo o que o pai vai mandando ali, ó. Pega daqui, põe ali, planta lá, colhe lá, não é isso? O pai ainda era bravo. Não, minha preocupação nesse sermão não é falar sobre a braveza dos adultos, não. O plano aqui é chamar a sua atenção para o fato de que, assim como as crianças se tornam homens, as meninas se tornam mulheres, na vida cristã acontece o mesmo. Às vezes, vocês conhecem alguém? Eu acho que vou ter que usar essa ilustração primeiro. Vocês conhecem algum adulto que nunca fez nada na vida, não aprendeu nada da vida, e que quando você conversa com essa pessoa, ainda hoje você pensa assim, nossa, mas é uma criança ainda. Já viram alguém assim já? A pessoa não amadureceu. Tem gente que não sabe fazer nada, tem gente que não dá conta do menor probleminha que surge na vida, a pessoa já se desespera. Ai, meu Deus! Algum tempo atrás eu soube de alguém que deu à luz a uma criança. Quando o bebê nasceu e a enfermeira colocou no colo dessa mãe, já era uma adulta, já casada. Ela disse assim para a enfermeira, pode levar de volta? A enfermeira falou assim, eu levo de volta, mas por que você não quer ficar com ela nem um pouquinho? É porque eu não sei ser mãe. E aí essa pessoa me contou depois da dificuldade que foi para amamentar, a dificuldade que foi para criar essa criança, a dificuldade que foi
ter uma vida ao lado dessa criança, porque ela não se sentia, embora fosse já uma adulta dos seus 25 anos, não se sentia adulta o suficiente para ser mãe. Passou os 9 meses gestando e não se sentia capaz. Da mesma forma, queridos, e esse era o objetivo, da mesma forma, a vida espiritual pode ser que você se sinta uma criança, um menino, e nunca tenha se desenvolvido. E pode ser que nesta noite eu esteja falando para meninos espirituais. Talvez você já seja homem, barbado. Talvez você seja uma mulher, mas não passa de uma menina espiritualmente falando. Alguém que ainda não aprendeu a ter fibra. Alguém que não aprendeu a ter tônus, ter a força de uma pessoa madura espiritualmente falando. Eu quero contar algumas histórias bíblicas para vocês hoje, vocês são bem conhecedores. Lembra do menino José? Ele tinha aproximadamente 14 anos de idade quando isso acontece com ele. O pai manda ele ir atrás dos irmãos que estavam apacentando o rebanho. E quando José chega lá, vocês lembram o que foi que fizeram com José? O primeiro plano foi matá-lo. Como matar o sonhador? Está vindo lá com a roupa colorida que o pai deu para ele, vamos matá-lo. Só que quando ele chegou, um dos irmãos o protegeu, dizendo, não vamos matar não. Vamos jogar numa cisterna que tem aqui, depois a gente decide o que faz com ele. E aí, o plano desse irmão era ganhar tempo para que a inveja e o ciúme dos irmãos não levassem eles a matar o irmão. José fica lá dentro da cisterna e de repente vem passando uma caravana de ismaelitas. Você conhece a história? E aí alguém teve a ideia, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Para por um instante. Como será que José se sentiu sendo vendido? Como você acha que ele se sentiu quando tiraram ele do buraco, tiraram a capa dele, e ele viu ali a negociação que ele estava sendo comercializado para ser vendido como escravo? Foi pesado, não foi? Tem uma citação de Ellen White muito linda que diz assim, que naquele momento, enquanto ele caminhava junto com os ismaelitas, olhando para o céu, ele viu as estrelas, e quando ele viu as estrelas, é interessante, para nós isso não faz o menor sentido, mas no céu nós temos a Via Láctea. A Via Láctea, ela é composta por muitas constelações. Sabem disso? Lembra o nome de alguma constelação? Constelação de Órion. Lembra de alguma outra? São vários nomes de constelações. Você só sabe Carneiro, Pégasus, são várias. E o que acontece? O povo de Israel ensinava a história de Deus para os filhos olhando para as estrelas, identificando as constelações. E quando ele olhou para cima, ele viu as estrelas, sabe o que ele pensou? Ele pensou assim, eu estou indo para um lugar onde eu não sei onde fica, mas eu não quero ir só. E ali ele fez a entrega da vida dele a Deus. Falou assim para Deus, falou, Senhor, toma minha vida para ser tua. O Senhor é o Deus dos meus pais, e eu vou te servir por todos os dias da minha vida. Já está ruim, né? Mas pode ficar pior. Chega lá, ele é vendido como escravo de Potifar, e tudo prosperou na casa de Potifar, e ele começou a ir bem, ele podia se orgulhar, falar, olha, eu sou escravo, mas eu sou escravo de uma pessoa importante, eu sou escravo, mas eu estou vivendo uma realidade boa, mas de repente um dia a mulher de Potifar investe contra ele. Imagina o dia que ele é mandado para a prisão. Como será que José se sentiu dormindo na prisão a primeira noite? E o pior de tudo, que ainda injustamente. Foi terrível, não foi? A gente conta a história de José com muita satisfação, não conta? Fala, olha aqui, um jovem segundo o coração de Deus, um jovem fiel ao Senhor. Mas como será que ele se sentiu aquela noite? Não sei dizer com detalhes, mas sei dizer que nos próximos meses ele já tinha a chave da prisão. Era ele quem cuidava da prisão. E recebeu ali na prisão o copeiro e o padeiro do rei, que tiveram sonhos. Ele
pediu a Deus que interpretasse os sonhos daqueles homens, e do jeito que foi interpretado, aconteceu. Irmãos, o menino vendido como escravo agora é convidado, depois de interpretar mais um sonho de Faraó, ele é convidado para ser o quê? O segundo mais importante do Egito. Essa é a parte da história que a gente mais gosta. Por quê? Porque quando nós somos meninos espiritualmente falando, a gente só quer o final, a gente só quer a bênção. A gente não está disposto a passar pelo processo. Porque a gente não quer amadurecer. José só foi o que José foi, porque ele passou por todas essas provas ao longo da caminhada cristã dele. Faz sentido isso para você? Vamos lembrar de outro? Daniel. Entre 13 e 17 anos também. Ninguém fala muito disso, queridos, mas possivelmente ele foi castrado. Possivelmente Daniel foi castrado. Devem ter removido os 2 testículos dele, assim como removeram de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque se eles serviam no palácio, era um risco que esses meninos pudessem ter filhos. Então eles possivelmente fossem eunucos. E agora, primeira perda é que eles eram de famílias reais de Israel, foram levados como escravos para a Babilônia. Segunda perda, eles perdem a masculinidade deles. Terceira perda, eles já não podiam mais nem escolher o que comeriam. Tinham que comer aquilo que era servido na mesa do rei. Mas ele pediu, dê-me uma chance. E no final, descobrindo que ele estava mais sábio que todos os outros moços que comiam tudo que o rei comia. E mantiveram ele comendo o que ele queria comer. Mas passa algum tempo, a fidelidade dele a Deus faz com que ele seja jogado dentro de uma cova, com leões famintos. Não é isso? Como que você se sentiria se você fosse jogado dentro dessa cova? Você ia cair vivo lá embaixo ou você já morria de desespero na descida? Morria antes de cair, é isso? Nem precisava que o leão te comesse, você já morria de desespero, de ansiedade, de pânico, é isso? O coração parava só de abrirem a toca dos leões, o coração já parava? É possível que sim. Mas ele caiu lá, o leão não comeu ele se ajoelhou para conversar com o Senhor. O anjo do Senhor fechou a boca do leão. Permaneceu vivinho da silva. Mas foi um aprendizado tremendo, não foi? A gente não para pensar nisso. A gente só pensa assim, Daniel, um homem segundo o coração de Deus, um profeta do Senhor. Queridos, dói. Amadurecer dói e não é pouco. Possivelmente depois ele não estava em Babilônia, quando ele retorna para a Babilônia, ele soube assim, olha, Faraó não, o rei. O rei colocou os seus 3 amigos dentro de uma fornalha ardente, porque eles não se prostraram diante de uma estátua. E ele deve ter perguntado assim, e os meus amigos? Estão todos bem. Porque quando o rei olhou para dentro da fornalha, não eram só os 3 que estavam lá, tinha mais um, com a aparência de filho dos deuses. E aonde estão os meus amigos? Estão todos bem, pode ir procurá-los, eles estão bem. Tremendo, né? Lembram de Esther? Lembram dela? Vocês acham que foi fácil ser Esther? Pode deixar, pode deixar. Essa idade é a idade mais difícil de controlar. E se a gente tenta controlar, fica pior. Deixa ele. Se daqui a pouco crescer um pouco mais, pegar o microfone e pregar um sermão, tá ótimo. Então vamos pensar na menina, na Esther. Passa por toda aquela situação, ela não sabia que ela estava salvando o povo dela. Ela não sabia para que Deus havia chamado ela. Mas ela salvou todos os judeus. Se Esther não existisse, nós não teríamos judeus no mundo hoje.
Porque a lei que teria sido feita era para matar todos. Teria sido um holocausto antes do holocausto. Você percebe? Aí deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você se sente quando você passa pela prova? Como é que você se sente quando alguma coisa não dá certo para você? Como que você sente quando acha que vão te jogar na cova dos leões? Como que você se sente quando você desconfia que vão te enfiar numa fornalha ardente? Como é que você fica se você percebe que tem alguma situação que você vai ter que correr do pecado? Como você se sentiria se você soubesse que está sendo vendido como escravo? Sabe, queridos, nós somos a geração mimizenta. Qualquer coisinha conosco a gente já está morrendo, não é? Qualquer coisinha a gente já se desespera. Ó céus, ó vida. Não é assim? Mata logo, Senhor, mata logo. Né? Às vezes uma coisinha sai fora do normal, você diz assim, melhor para mim era a morte. Lembra do Jó? Lembra do Jó? A gente fala do Jó e gosta de falar do Jó. A gente fala assim, a vida desse homem foi tremenda. Ele não blasfemou de Deus, não se voltou contra Deus e depois Deus deu para ele em dobro tudo aquilo que ele possuía. Será que foi assim? Primeira coisa, quando você perde um filho, você pode ter 5 no lugar. Não vai ser a mesma coisa. Não é verdade? Se você perder um filho, você pode ter 5 no lugar. Não vai ser a mesma coisa. Tenta imaginar o Jó sentado na guia da vida, se coçando com um caco de telha. E tudo que sobrou para ele foi a mulher que dizia assim para ele, ô Jó, amaldiçoa teu Deus e morre logo, Jó. Gente, há momentos que na vida a gente até pede a morte. Só que não são momentos como esse do Jó. Às vezes a gente pede a morte por muito pouca coisa. Um dia eu estava na igreja. Vou contar essa história hoje. Estava na igreja, aí a irmã me ligou. Pastor, onde o senhor está? Estou aqui na igreja, perto da sua casa, irmã. Pastor, estou indo aí. Tá bom, pode vir. Passou pouco tempo, eu tinha ido lá descarregar alguma coisa na sala da asa. Tinha pouco tempo, ela estava lá. Pastor, vim e trouxe meu filho. Tá bom, irmã, mas o seu filho não é da igreja. Tudo bem com você? Tá tudo bem, não. Aí o rapaz já chorando. A história era a seguinte, irmãos. 11 filhos ele tinha. E naquele dia ele entrou em casa e pegou a esposa traindo ele com o melhor amigo dele. E naquele mesmo dia, quando a mãe chegou em casa no final da tarde, ele estava pendurado no pé de abacate com a corda já pronta para poder se matar. A mãe viu essa situação, falou, antes de você se matar, vão levar você para o pastor. Ele não era da igreja. Então sentamos ali e eu falei, irmão, dá licença um pouco para a gente conversar. Deixa ele me contar a história dele. E ele começou a me contar. Pastor, amo essa mulher de paixão. Esses 11 filhos. Gente, 11 filhos é uma responsabilidade tremenda, né? E se é 11 filhos de uma família rica, tudo bem. Só são excêntricos. Agora, 11 filhos de uma família humilde, uma família carente, é um pecado que se faz. Eu aprendi nesse encontro de casais que nós tivemos lá agora que eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Micael e a Elise e tenho uma outra filha. Eu tenho uma outra filha fora do casamento. Você já sabe o nome dela já, né? A minha outra filha chama vasectomia, que é a mais novinha. A Elise estava na barriga da mãe e eu já estava operando. Porque eu não queria ter um terceiro filho de jeito nenhum, que só de fazer conta me desesperava a possibilidade de um terceiro. Vocês entenderam, né, irmãos? É uma piada, eu não tenho 3 filhos, é só 2 meses, vasectomia é o nome da cirurgia que você faz para não ter o terceiro filho. E aí comecei a conversar com ele contando o quanto amava essa mulher, o quanto queria ela bem, não sei o quê, e descobre que ela estava traindo com o melhor amigo. E ele dizia assim, pastor, eu vou me matar. Vou me matar, eu perguntava quem vai cuidar dos seus filhos,
tentei trazer ele a razão pela lógica. Você não pode se matar, que você tem que cuidar dos seus filhos. Você não pode se matar, quem vai cuidar dessas 11 crianças vão ficar perdidas no mundo. Ninguém tirava isso da cabeça dele. Eu falei, tá bom, você me convenceu. Já que não tem como te convencer de que você deve ficar vivo, você me convenceu de que você deve morrer e eu vou te ajudar a se matar agora. Chama sua mãe, que ela estava numa sala embaixo. Ele desceu, chamou a mãe entrou. Falei, irmã, fiz tudo o que eu podia fazer pelo seu filho, não deu certo. Ele vai mesmo se matar, só que eu combinei com ele que nós vamos ajudá-lo. A senhora vai me ajudar para a gente poder pendurar a corda no abacateiro, para ele poder se enforcar de direito, para dar tudo certo. A mulher me olha com os olhos arregalados assim, já saindo do crânio. Eu falei, nós vamos descer lá, então agora vai ser o momento dele morrer. Ela falou, tem certeza, pastor? Eu falei, claro, irmã. Conversei tudo que tinha para conversar com ele. Ele não quer ficar vivo. O que vai acontecer é que ele vai se matar depois sozinho. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Falei, antes então dele se matar, a gente vai fazer uma oração. Aí nós nos ajoelhamos, eu coloquei uma mão na cabeça dele, pedi para ela colocar a mão na cabeça dele também. E aí fiz a oração. Senhor, tá aqui o fulano de tal, não lembro o nome dele agora. E ele decidiu que vai se matar, ele é um suicida, ele não conseguiu lidar com essa traição da esposa, não está nem um pouco preocupado com os filhos, ele é egoísta mesmo. E além de se matar, ainda vai para o fogo do inferno depois, porque o Senhor disse para ele que não era para ele se matar. Mas já que não tem nada para a gente fazer agora, Senhor, deixa ele se matar e depois o Senhor dá o castigo que ele merece também, em nome de Jesus, amém. Quando abriu o olho, ele estava desesperado. Não quero mais morrer não, pastor. Eu falei assim, mas você não queria morrer até agora há pouco? A gente está indo para te ajudar. Não, agora eu não quero mais. Queridos, eu sei que é coisa de gente doida, mas ele está vivinho da Silva até hoje. Ficou com os 11 filhos, a mulher foi embora e ele arrumou uma outra que ajudou ele a cuidar dos 11 filhos. Já não tem hoje mais nenhum pequenininho, tudo grande já, porque essa história é de 1900 e Guaraná de rolha. A gente às vezes passa por uma situação assim que é um cisco na vida, a gente já se desespera. Quero morrer, não quero mais, desisto de tudo. Eu não aguento isso. A gente não fala de vez em quando isso? Ai, como minha vida é terrível. A gente não fala isso? Aí eu pergunto para vocês, quem de vocês foi vendido como escravo? Quem de vocês caiu na cova do leão? Quem de vocês passou pelas provas que os homens de Deus do passado passaram? Quem de vocês aqui já teve que enfrentar um gigante só com uma funda e 5 pedrinhas? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Sabe por que você se desespera tanto e você parece ser tão frágil? Porque você ainda é um menino. Você ainda fala como menino. Você ainda sente como menino. Você ainda pensa como menino. Mas eu quero dizer para você, não se desesperar diante do processo que Deus tem na sua vida. Deus tem trabalhado na sua vida desde o dia em que você o conheceu para tornar você um grande homem de Deus. Para tornar você numa grande mulher de Deus. E essa obra ele vai realizar por completo, sabe por quê? Porque o Senhor diz assim para você, eu é quem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal. Para dar a vocês o fim que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Por favor, não se desespere quando as coisas saírem do normal. Por favor, não se angustie com coisa pequena, com café pequeno. Porque está para vir aí pela frente coisa grande. Quando eu digo coisa grande, irmã, não é bênção, não. É perseguição, é injúria, é calúnia, é morte, em nome do Senhor. Mas sabe o que eu sinto? Nós somos a geração menos preparada. Porque nós somos a geração que quer viver para sempre, que quer chegar aos 120 anos de idade. Nós somos a geração que está cuidando da saúde para não morrer, não é isso mesmo?
Não se desespere diante do processo. Se você estiver enfrentando uma luta muito grande, uma luta maior que você mesmo, com Deus você prossiga, porque com Deus você há de vencer. Dia após dia, na presença do Senhor, na bênção dele, você vai conseguir grandes coisas. E a maior das bênçãos que você vai conseguir, sabe o que é? Maturidade espiritual. Nós precisamos disso, né, irmãos? Nós vamos ouvir neste momento uma mensagem musical. É isto? Sim. Enquanto nós ouvimos essa mensagem musical, eu quero que você converse com Deus. Diga para Ele dos seus planos e desejos de ser um homem, ser uma mulher na causa dele. Um adulto, uma pessoa madura, uma pessoa segura, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que vai viver a sua vida para louvor e engrandecimento do nome do Senhor. No final da música a gente se coloca de pé e a gente termina com uma oração.